Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3. Eu sou Thiago Altro, especialista em isolamento absoluto e já ministrei curso de isolamento para centenas de colegas dentistas, entre eles grandes nomes da odontologia. Sempre trago dicas, macetes, manhas e técnicas específicas para você se destravar na prática do isolamento. Mesmo para você que nunca tenha estudado isolamento absoluto, nunca tenha comprado nenhum conteúdo ou nunca tenha feito nenhum curso de isolamento. Mas principalmente para você que já pratica o isolamento no seu consultório, mas bate a cabeça, às vezes não sabe como escolher a borracha adequada, às vezes não sabe como adequar e adaptar o grampo para aquele caso clínico. Bom, esse conteúdo vai trazer a informação necessária para você se destravar de maneira segura e eficiente para a prática diária do isolamento absoluto. Eu tentei isolar e não conseguia, mas depois que eu comecei a assistir a aula dele, nossa, foi assim, agora eu não consigo fazer nenhuma restauração sem isolar. Então, assim, foi fantástico, até a modificação dos grampos. Então, agora eu uso isolamento para tudo. Pelo fato de ser uma técnica que eu não fazia mais, eu achava assim meio que incapaz, claro, que não estava conseguindo fazer. E aí eu ainda estou numa curva de aprendizado, ainda estou no decorrer do curso. Então o Alisson ele mudou muito em relação a todos os detalhes clínicos, macetes que o Thiago dá, tanta questão da modificação dos grampos que facilita muito a padronização para você usar. Então assim, eu estava muito reticente, com muito temor em relação a estar atrás nessa questão do isolamento, está tendo dificuldade e hoje deu uma abertura de mente muito grande e claro que tem muita coisa para evoluir, mas assim, já dá para ter mais firmeza para encarar os casos e conseguir fazer o isolamento. Nossa, se você vê o nível do meu isolamento hoje, eu tô apaixonada. Que a aplicação de todas as técnicas, ainda que sejam práticas, seja possível mesmo num curso online. Eu adaptava meus grampos, mas eu achei uma forma mais didática de você fazer e trabalhar, entendeu? Eu trabalhei, eu não sei há quanto tempo, você acaba delegando funções, vamos supor, eu trabalhava com borracha muito boa, e de repente sai do mercado, eu conheci outros lençóis de borracha que eu não conhecia, entendeu? Que facilita um pouco a vida. Eu tô conseguindo, já faz parte do meu dia a dia o isolamento, faz parte dos meus protocolos. É tanta diferença, né? Foi tanta diferença que aconteceu no meu dia a dia que é como se fosse um recomeço. E tem hora que eu não acredito que eu conseguia fazer aquilo brigando ali com a língua, né? O algodão ali e agora isolando é tudo muito mais fácil. Seria tão mais fácil se a gente começasse a aprender isso na faculdade, né? Nas nossas últimas aulas eu falei com você a respeito dos erros mais comuns na prática do isolamento na clínica diária. Também te dei dicas e manhas para você selecionar o grampo adequado de acordo com o caso clínico. Além disso, falamos dos pontos positivos da implementação da técnica no seu consultório e eu passei o passo a passo de como você modificar o grampo. E isso foi disruptivo. Se você não assistiu, recomendo fortemente que você volte e assista, porque essa informação pode ser útil para você agora nessa aula 3. Vamos para a aula de hoje. Eu selecionei as principais dúvidas e os principais questionamentos, dúvidas que sempre me fazem, para que eu possa responder aqui para você e com certeza trazer alguma informação que seja importante para a prática diária do isolamento. Bom, vamos começar então. Pergunta número 1. Qual a melhor borracha e qual macete para não rasgar? Eu vou responder essa de trás para frente. O melhor macete para não rasgar a borracha é você ter um bom perfurador e fazer uma perfuração adequada. Tá? A distância da perfuração é muito importante. Para isso, utilizamos templates ou marcações específicas que ajudam a nortear a posição correta. A melhor borracha depende. Depende do quê? Depende da sua necessidade clínica e depende do tipo de periodonto que você está invadindo ali, que você está tratando. Tá? Fenótipos finos requerem borrachas mais leves, com baixa tensão. Fenótipos mais espessos têm um volume maior de tecido conjuntivo, então esses fenótipos requerem maior tensão. É simples assim. Além disso, você vai precisar de retração ou não. Caso você precise de retração,
Acessórios retratores, como grampos retratores, acessórios e fios de amarrilho, sejam rígidos ou elásticos, podem auxiliar você. Restaurações classe 5. Restaurações classe 5 estão cada vez mais incidentes no nosso consultório. A necessidade de isolamento dessas retrações faz, obviamente, com que você pense estrategicamente na posição da lâmina do grampo. Entenda sempre que, numa lesão classe 5, o periodonto está desnivelado na vestibular e na lingual, ou na vestibular e na palatina, e você deve compensar esse desnivelamento para que seu grampo se estabilize com mais segurança, fazendo a modificação do ângulo de ataque da lâmina. Isso fará com que você seja mais bem-sucedido na estabilidade dos grampos retratores em lesões classe 5. Isolar dentes posteriores e superiores para restaurações diretas de uma maneira que o lençol não fique tão justo. Alguma dica? Bom, superior, posterior é a área mais difícil que a gente tem, né? Uma dificuldade que você talvez tenha e encontre é vestir a borracha após a instalação do grampo. Para isso, você vai pedir para o paciente jogar o queixo para o lado e te dar espaço para você passar pelo arco. Essa dica é legal. A segunda dica, faça a perfuração com a distância correta, tenha a quantidade adequada de borracha para vestir a tua papila. Com isso você vai inverter melhor, invaginar melhor a borracha no sulco periodontal. Outra dica importante é, caso você faça restaurações diretas interproximais, é importante que você estabilize o ponto de contato antes de romper. Então você vai usar uma cunha de madeira calçando os dentes que você vai romper o ponto de contato. Isso ajuda a estabilizar o periodonto e ativa menos a gonfose com a elasticidade, a tensão do grampo de retenção e da borracha que está preso ali, tá bom? Alguma dica de ouro para casos subgengivais? Sim, algumas, né? Primeiro, entenda o quão subgengival está aferindo o periodonto e medindo o periodonto. Saiba qual fenótipo que você vai intervir e saiba qual vai ser o poder de deformação daquele periodonto para que você possa escolher a borracha adequadamente. Outra coisa, use grampos retratores. Muitas vezes os grampos retratores não possuem a estabilidade adequada. E para você alcançar a estabilidade adequada, você vai precisar estabilizar ele ou através de uma haste arco-arco, ou através do apoio em dentes adjacentes. Quando você está em extremo livre, por exemplo, você está cimentando uma coroa subgengival no segundo molar, a única opção que você tem é buscar uma estabilidade acessória em outro grampo, no arco de outro grampo. Para isso existe a haste arco-arco. Bom, aproveitando a sua pergunta e aproveitando a deixa, eu inicio agora a nossa aula de número 3, onde eu vou demonstrar para você o hands-on completo de como alcançar essa estabilidade em grampos para retrações subgengivais. Tá? É a haste arco-arco. Acompanhe aí o passo a passo. Então vamos lá, turma. A simulação aqui é como se eu tivesse um caso extremo, onde eu tenho a ausência do dente 36, um preparo na região do 35, um preparo na região do 37. Porém, esse preparo está subgengival aqui nessa região. Logo, existe a indicação de maior retração nessa região. Para isso, eu vou utilizar um grampo retrator. Então, em boca, eu faria exatamente isso. Seguro a borracha. Removo o grampo que está instalado, substituo esse grampo por um grampo retrator, sempre utilizando os mesmos princípios de instalação, primeiro uma lâmina, depois a outra, e então solto esse grampo. Qual é a dinâmica do grampo retrator quando ele precisa segurar a borracha num extremo livre, como é o caso aqui, por exemplo? Esse grampo,
ele tem uma tendência a fazer isso, ó, a girar para frente. Porque ele não me dá estabilidade. Observa como eu tenho estabilidade aqui nesse, e aqui eu não tenho estabilidade. Mas ele me dá um bom poder de retração. Ele só me dá esse bom poder de retração se o arco dele estiver posicionado assim. Assim, ele não me ajuda. Então, a haste, ela servirá para manter esses arcos distantes um do outro, afastados um do outro, permitindo assim, então, que eu tenha acesso à região a ser trabalhada e ainda tenha retração na região do dente 37. Como que eu faço a utilização dessa haste? Então eu vou começar primeiro personalizando o meu cotonete, e aí a personalização do cotonete funciona assim, ó. Eu corto a pontinha dele, abro uma canaleta e faço um corte em cima e embaixo, para que então eu tenha essa situação como um Vzinho aberto. Esse Vzinho, ele vai servir para estabilizar o arco do dente do grampo, perdão, o arco do grampo do dente mais distal. Dessa forma, eu consigo agora empurrar esse arco para distal. Para manter ele estável, eu vou travar no arco do grampo da frente. Isso só é possível quando eu tenho um dente adjacente com boa inserção periodontal e preferencialmente com grampos posicionados frente a frente, porque a tendência de giro desse grampo aqui é para lá. A tendência de giro desse grampo aqui é para lá. Então, um grampo anula o outro em relação à força de rotação. Partindo desse princípio, eu mantenho então o arco que vai ser apoiado na posição final, encaixo aquele Vzinho e meço no grampo adjacente a largura ou a distância que eu devo cortá-lo, como se fosse uma personalização de orto, de fio de arco ortodôntico. Então, visualmente, eu vou fazer essa aferição, essa mensuração. Feito então, eu corto do tamanho que eu preciso. E agora é muito importante, eu tenho que deixar esse Vzinho alinhado com esse Vzinho. Então é importante que ao abrir e cortar, eu tenha esse alinhamento. Não seria possível, por exemplo, eu cortá-lo assim, ó, porque eles não se encaixariam. Então é importante que o Vzinho esteja alinhado. Faço o corte. Faço o corte. Com a própria tesoura, eu abro esse Vzinho e então ele está pronto. Aqui, ó. Ele está pronto para ser encaixado. Voltando aqui para o caso clínico, posiciono o arco na posição que eu desejo, encaixo no arco de trás, um pouquinho mais de pressão, encaixo no arco da frente e aí está estável. Nesse momento, agora, eu vou utilizar top-down para estabilizar. Só que antes de estabilizar, eu vou fazer um escorregar apicalmente
porque escorregando apicalmente, eu ainda aumento ainda mais a distância entre os arcos. Escorregando apicalmente, eu abro mais esses arcos. Mantenho então uma pressão no meio da haste, obrigando o arco a ir mais para a distal. Mantenho a pressão e pingo uma gota de top dan, travando na mesial. E uma gota de top dan, travando na distal. Feito. Essa é a haste arco-arco. A finalidade dela foi reestabelecer a estabilidade do grampo posterior. Feito isso, como indicação e cuidado, evite deixar a haste na face oclusal, porque ela vai interferir o acesso à área de trabalho. Evite deixar a haste no vestíbulo, porque o perímetro externo é maior do que o perímetro interno, então você vai precisar de hastes mais longas. Hastes mais longas são menos estáveis do que hastes mais curtas. Além disso, não existe segredo nenhum, apenas um apoio para evitar esse giro. Espero que tenham gostado. Não tem como desver, né? Eu espero que você tenha gostado, mas tudo isso que eu mostrei até agora é só a pontinha do iceberg, uma base para tentar encorajar você à prática diária do isolamento. Sem dúvida nenhuma, essa curva de aprendizado ela é muito mais longa e requer didática, ensino organizado e metodologia para que você aprenda de uma maneira prática. E apenas isso, compilado em anos de experiência e desenvolvimento da técnica no consultório, no mocho, poderá transformar você de maneira definitiva para a prática segura e eficiente do isolamento absoluto todos os dias no seu consultório. E o que tem nesse curso? O curso Isolamento Absoluto Avançado Online tem todo o conteúdo e técnicas necessárias para você destravar a prática do isolamento diariamente no seu consultório. Tem dicas de modificação de grampo, de seleção de borracha, entender de uma vez por todas o relacionamento desse set de isolamento com o periodonto, compreender qual é o tipo de deformação que esse periodonto vai sofrer, qual é o limite que você pode agir, e sabendo disso tudo você vai implementar ainda mais vezes no seu consultório, porque as técnicas facilitam muito o uso diário. Bom, além disso tudo, você agregará valor aos seus procedimentos, pois a percepção do seu paciente irá mudar completamente a respeito dos seus procedimentos. Além disso, a motivação da equipe, principalmente do staff clínico, que estará protegido e mais respaldado perante aos contaminantes que nós estamos submetidos o tempo todo. Bom, esse curso, sem dúvida nenhuma, trará todas as informações para que você tenha a seleção correta de grampo, o controle ideal de umidade, o controle em cimentações subgengivais, fazer elevação de margem gengival e, principalmente, o nosso principal motivo, salvar mais dentes. Eu espero que você goste de todo o conteúdo e a partir de então eu vou descrever para você de uma maneira bastante didática o que nós traremos passo a passo. Observa aí. Histórico e literatura. Nesse módulo apresentarei todo o histórico desde os primórdios do desenvolvimento do isolamento e principalmente embasarei o porquê usar através de artigos científicos e da literatura atual, que mostra sim que o isolamento é o padrão ouro no controle de umidade.
Isolamento é um procedimento periodontal. Esse capítulo é um dos capítulos que eu mais gosto, porque nesse capítulo eu posso apresentar para você e explicar de uma maneira clara como fazer o diagnóstico periodontal, como selecionar a borracha, linkando essa seleção ao tipo de procedimento que você vai fazer e ao fenótipo gengival, a utilização adequada dos grampos de retração sem que haja lesão desse periodonto e caso seja inevitável nós fazermos algum tipo de desinserção, por exemplo, para salvar dentes, como fazer para que não haja sequela. Esse capítulo é incrível e vai desmistificar muita coisa a respeito do isolamento absoluto. Técnica de perfuração. Nesse capítulo eu vou mostrar para você como escolher o orifício correto do perfurador para perfurar a borracha de maneira assertiva. Como afiar o perfurador que não faz um furo redondinho, como distanciar de uma maneira segura e eficiente os orifícios de perfuração para que então você tenha um isolamento perfeito e a possibilidade de invaginar corretamente a borracha. Grampos. Nesse capítulo eu vou te explicar tudo sobre grampo. Desde os primeiros grampos que foram desenvolvidos até os grampos mais modernos e mais eficazes. O porquê modificar o grampo, como modificar, qual é a ação ideal, como é o ataque e o ângulo de ataque da lâmina do grampo à raiz do dente. Como que o grampo se comporta no esmalte, como que o grampo se comporta no cemento, como que o grampo se comporta na dentina, nas diferentes superfícies que nós vamos isolar. Esse capítulo é incrível a respeito do principal acessório que nós temos no set de isolamento, que são os grampos. Técnicas de isolamento. Nesse capítulo vamos ver. É nesse capítulo que eu vou demonstrar para você todas as técnicas que eu utilizo para alcançar um isolamento perfeito. A invaginação da borracha, a passagem da borracha pelo espaço interproximal, como selecionar o grampo de retração e principalmente como instalá-lo, como fazer isso não seja um procedimento que lesione o periodonto ou que cause algum prejuízo para o paciente, mesmo que esse prejuízo seja psicológico. Existem técnicas e dicas específicas, desde a instalação da borracha até a instalação do grampo, até possibilidades de retração sem grampo, 1000 dicas para que você consiga implementar de maneira simples, técnica e direta no seu consultório. E para encerrar o capítulo dos casos clínicos, onde tudo faz sentido, onde eu vou apresentar para você a minha vivência e a minha história de isolamento de muitos e muitos anos. O que eu acertei, o que eu errei, como acertar mais do que errar, como desmistificar o uso dessa técnica tão importante para o controle de umidade no seu consultório. Toda a apresentação dos casos clínicos é baseada no desenvolvimento da técnica para você. Então, a compreensão de como foi executado os casos clínicos que eu apresento vai fazer com que você realmente tenha, de uma maneira muito produtiva, a prática do seu isolamento dentro da clínica. Vai ser muito legal e você pode esperar um conteúdo muito disruptivo da prática do isolamento. São aulas gravadas em alta definição e estão disponibilizadas na plataforma Hotmart. Lá você vai ter acesso à área de membros e já na primeira aula você vai ter todo o cronograma de liberação gradativa das aulas. Por que gradativa? Porque eu acompanho você em cada etapa desse curso. E cada plantão de dúvida é importante para que nós tenhamos essa padronização. E esse método de ensino à distância, mas acompanhado, fará com que você consiga implementar de uma maneira definitiva o isolamento absoluto no seu consultório. Benefício é a tranquilidade de você poder assistir aonde quiser, aonde estiver, com o dispositivo que tiver. Pode ser o celular, o tablet, o computador, a TV, como você queira, a hora que você quiser. Pode ser entre os pacientes, pode ser depois do expediente, na hora que aquele paciente faltou, você já usa para implementar o seu conhecimento. Essa disponibilidade estará para você em ter total acesso por 1 ano completo. Em 2 plantões ao vivo pelo Zoom, onde nós nos conheceremos e também iremos elucidar todas as dúvidas geradas durante o curso.
Nesses encontros, que eu julgo muito rico, nós fazemos um belo de um network e encontramos outros colegas com diferentes experiências que ajudam a enriquecer ainda mais todos os plantões. Além desse enriquecimento nos plantões de dúvida, nós temos o grupo de WhatsApp. E lá realmente nós temos diversas dicas, onde os alunos conseguem compartilhar dicas de compra, dicas de produtos, dicas de material, a vivência clínica, as dificuldades em diferentes casos clínicos, e todos nós podemos fazer com que o crescimento seja mútuo de todos. Eu aprendo nos grupos e você com toda certeza vai se desenvolver muito também com a gente. E-book Isolamento Absoluto Avançado. Esse é demais. Esse é um guia para você ter no seu celular e consultar na hora que estiver atendendo o paciente. Sabe aquela dúvida de, nossa, que borracha que eu tenho que escolher para esse caso? Nossa, qual é mesmo a perfuração ideal para esse dente? Bom, esse e-book responde tudo isso de uma maneira simples e direta no seu celular. E você vai receber esse conteúdo completamente gratuito. Além disso, aulas bônus incríveis. Aulas como a aula do professor Leandro Martins, de Odontologia Biomimética, que é um conteúdo incrível para quem pratica a clínica diária, além da aula do nosso querido, grande amigo, professor Renato Treza. É um curso sobre odontologia de alta performance, onde o Renato vai trazer a clínica diária, a rotina diária de odontologias de alto padrão, de odontologia de alta performance, com entrega eficiente, com qualidade estética, e é uma aula incrível, você não pode perder. Além disso, a Isola Box é uma caixa contendo variados itens e entre eles o template de perfuração. Todos os inscritos receberão uma dessa. Você também terá acesso ao nosso Study Club. O Study Club é um clube de alunos e ex-alunos que nos reunimos mensalmente para discutir os mais variados casos clínicos. Lá nesse encontro, além do network, fazemos muita discussão técnica sobre o tema isolamento absoluto. Então, pessoal, na segunda-feira, quando abrir as inscrições do curso, você terá acesso a todas as informações adicionais. Informações sobre o método, sobre a plataforma, sobre os materiais adicionais, os materiais que serão fornecidos, os bônus e tudo mais. O que é importante? O importante é, se você não assistiu às outras duas aulas, saiba que no domingo, às 23h59, elas serão retiradas do ar. Essas aulas estarão disponíveis até domingo, então corre e assista. Todos os detalhes financeiros sobre pagamento e formas de pagamento estarão disponíveis na segunda-feira. Além disso, você receberá informações privilegiadas se você entrar no grupo de acesso dos super interessados. Esse grupo de acesso dos super interessados é um grupo exclusivo para pessoas que querem receber as informações privilegiadas. Além disso, o pessoal desse grupo terá acesso à inscrição ao curso com 1 hora de antecedência, o que vai prestigiar você para ser um dos 10 primeiros alunos a se inscreverem. Qual a vantagem de ser um dos 10 primeiros alunos a se inscrever? Você receberá, além do nosso Isola Box, um kit completo com os grampos que serão personalizados no curso. Com esse kit você poderá, além de fazer o workshop do curso, fazer o hands-on e praticar junto comigo na sua casa ou no seu consultório. E aí, gostou? Vamos salvar dentes juntos? Então eu te espero para mais essa jornada. Ô, Tiago, eu acho que o grande ponto do isolamento absoluto, assim, no seu, que para mim foi uma coisa, assim, no seu curso que valeu demais, é eu conseguir, eu mesma consegui entender que isolamento absoluto é confortável para o paciente, desde que bem empregado, desde que na técnica empregada, né? Uma das coisas, assim, que me fez admirar mais e agregou muito para essa experiência do isolamento é o fato de você ser periodontista. Isso fez toda a diferença. Porque muitas vezes a gente aprende a técnica, a maneira de colocação, agora essa conexão, não é a mesma coisa para todo o biotipo periodontal, que você chama atenção assim,
com muita clareza, quer dizer, e a todo momento a nossa odontologia ela visa isso, respeitar o periodonto. E você veio com esse conhecimento a mais e com essa estratégia a mais, que foi assim fantástico. Tiago, só gratidão pela tua doação, né, de tempo, de dedicação para desenvolver esse método totalmente reproduzível, sabe, assim, totalmente, para um graduando, para um pós-graduando, para um cara de 30 anos, 40 de formado, gente, é possível. Faz todo dia. O dia que der errado, faz de novo e tenta e remarca. Ah, mas às vezes a gente fica inseguro com o paciente. Explica que é muito melhor. O paciente entende que é muito melhor. Ele sabe. Hoje eu posso dizer que no último mês eu isolo todos os dias. E que a cada semana, igual eu te disse ontem à noite, né, eu melhoro um pouquinho mais. E sem odontolândia. E sem alto custo, né? E assim... Antes eu pensava, ai meu Deus, vai ter que isolar. Hoje eu penso, sem isolar não vai dar.